Olá, queridos irmãos da doutrina espírita, queridos irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Eu me chamo Rita, sou palestrante da Casa Espírita de São Francisco de Assis. Estamos temporariamente nesse formato digital, relembrando as palavras de Cristo, fazendo o estudo da doutrina através do Evangelho. Esse Evangelho que é o Evangelho de Jesus Cristo, as passagens são as passagens de Jesus examinadas através da ótica espírita. Foi codificado por Allan Kardec para que a gente possa ter uma visão mais ampla dos ensinamentos do Cristo e mais atual, para que a gente possa trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia, colocar em prática realmente, que é isso que importa, não é? Independente de qual a religião, as palavras do Cristo, elas têm ali os ensinamentos e o norte para que a gente possa desempenhar uma boa a nossa tarefa, fazermos a nossa tarefa enquanto aqui encarnados. E o capítulo que cabe hoje, gente, dar uma estudadinha, uma relembrada, é o capítulo 4 do Evangelho, que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Existem algumas, então, parábolas, algumas passagens da Bíblia que falam abertamente, sobre a reencarnação. A gente pode fazer aqui alguns parênteses para dar uma elucidada nesse tema, que é tão ainda controverso para algumas religiões. Na antiguidade, os judeus já tinham conhecimento da reencarnação e acreditavam na reencarnação, como a gente vai ver em várias passagens. O que acontece é que, ao longo de um período, por causa dos interesses humanos, a nossa religião raiz, a católica, foi então alterando alguns conceitos que eram da origem. E Jesus mesmo falou várias vezes sobre esses ensinamentos e sobre a pré-existência da alma. Tanto que esse capítulo trata exatamente deste pilar da doutrina espírita, que é a reencarnação. E a gente vai dar uma olhadinha aqui. Sem nos alongarmos demais, mas eu confesso a vocês que esse nosso formato é uma palhinha de 15, 20 minutinhos falando, sobre o Evangelho, e é uma coisa muito compacta. Eu convido vocês a assistirem esse tema e depois pesquisarem, porque é de grande valia, é enriquecedor a gente dar uma olhada tanto na parte da história, e ali nós temos um vasto material, hoje ao alcance de todos. Se nós colocarmos ali o Concílio de Constantinopla de 583, acho que me perdoem as datas, porque eu não sou muito boa de memória, mas assim, o segundo Concílio de Constantinopla, nós vamos ver ali o fato histórico, comprovando que o concílio, o que era um concílio, a reunião dos bispos da igreja, para discutirem, então, um concílio ecumênico, vinham os bispos de todos os locais para discutirem ali temas que eles queriam aprovar ou que eles queriam modificar um pouco, que talvez não fosse tão bom, não fosse tão interessante. E ali nesse concílio, se você colocar ali no Google ou na Wikipédia, por exemplo, vai dar direitinho ali as informações sobre esse concílio. Então, quando alguém de vertente cristã disser que não existe reencarnação e que não existe porque não está na Bíblia, não que nós temos que ter a verdade, sermos portadores da verdade, não é isso, mas tem um fato histórico que está lá constando que desde o início os judeus já acreditavam na reencarnação,
que isso era um tema comum, embora eles não conseguissem ainda explicar de que forma era feito, né? Porque não tinham conhecimento ainda de ciência, de microbiologia, de nada assim da origem, né? Para poder explicar em termos científicos. Mas eles tinham esse conhecimento. Em diversas passagens do Evangelho consta isso. O que aconteceu é que, devido aos interesses do homem, né, como sempre, né, foi alterado e foi retirado isso dos dogmas da igreja. Porque se nós não acreditássemos, né, nas reencarnações, como que nós iríamos dizer, né, que existia penas eternas, o purgatório, o inferno? Como que a gente ia condenar uma pessoa? Não se encaixaria bem se você acreditasse na crença da reencarnação. Então, vale muito a pesquisa, sabe? Tem uma palestra do Divaldo falando sobre reencarnação. A palestra é fantástica, eu aconselho muito vocês, porque é uma pessoa de uma bagagem intelectual, a explicação dele de tudo sobre como começou, como as lendas dos ensinamentos e como as coisas foram distorcidas para que então se chegasse a um ponto de que quem falava em reencarnação ia parar na fogueira. Tá bom, gente? Isso aqui é só uma palhinha pra gente aguçar a nossa vontade de ir dar uma pesquisada. Mas então vamos falar aqui algumas passagens que constam nesse capítulo sobre essa parte que Jesus falava sobre reencarnação. Vindo então Jesus para perto da cidade de Cesaria de Filipe, perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens a meu respeito? O que eles acham que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas, Isaías, Ezequiel ou Daniel. E então Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês? Quem acham que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, responde: o Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. E Jesus disse: bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai que estás no céu. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 17, e em Marcos também, capítulo 8, de 27 a 29. Outra passagem, tá? A notícia de tudo que Jesus fazia chegou a Herodes e ele ficou perplexo, porque uns diziam: é João Batista que ressurgiu dos mortos, outros diziam: é Elias que reapareceu, e outros diziam ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Herodes disse: eu mandei degolar João Batista, quem é esse então de quem ouço falar semelhantes coisas? E procurava uma ocasião para encontrar Jesus. Isso está em Marcos, capítulo 6, de 14 a 15, e Lucas, capítulo 9, de 7 a 9. Então vejam que isso já era um conceito dos judeus. Eles acreditavam e sabiam que os antigos profetas podiam voltar e que havia a reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos. Aqui já a explicação de Kardec, com o nome de ressurreição. Somente os saduceus pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam na ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre vários outros ainda não eram muito claras. As noções sobre alma e como ela se ligava ao corpo eram vagas e incompletas. Acreditavam que um homem que viveu poderia viver de novo, mas não entendiam bem como isso funcionava. Claro, né, gente? A gente tem que tentar entender que ainda é um povo muito primitivo, que não tinham nem as ciências, né, desenvolvidas, não tinham ainda como explicar, mas eles tinham no íntimo já a noção de que isso sim, isso acontecia. Os judeus possuíam a crença de que João Batista era Elias. Elias é um profeta que teria vivido uns 600, 800 anos antes de Cristo.
Mas o corpo de João não poderia ser o de Elias, né? João tinha sido visto desde criança e todos sabiam quem era seu pai e sua mãe. João Batista, nesse caso, poderia ser Elias reencarnado e não ressuscitado. E aqui outra passagem também. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Ele era senador dos judeus e que veio à noite encontrar com Jesus. Claro, como ele era senador, ele não podia ser visto, né, em companhia de Jesus, né? Ele veio à noite encontrar Jesus e disse: Mestre, sabemos que o Senhor veio por parte de Deus, como um doutor, para nos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz se Deus não estivesse a seu lado. Jesus então respondeu: Em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Como esse homem pode entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: Em verdade eu digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é o Espírito. Não há por que se admirar se eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? E Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e ignora essas coisas. Em verdade, eu digo a vocês, eu falo apenas o que sei e apenas dou testemunho do que tenho visto. Entretanto, não aceitam o meu testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como acreditarão quando eu falar das coisas do céu? Isso está em João, capítulo 3, de 1 a 12. Vejam que aqui Jesus fala que o que nasceu da carne é carne e o que nasceu do Espírito é o Espírito. Falando claramente de que são coisas separadas, né? Que a origem do Espírito é uma origem fora da matéria, que não nasce junto com a matéria, como algumas vertentes religiosas acreditam. Em muitas passagens do Evangelho, encontra-se a crença que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver na terra. Se essa ideia fosse um erro, Jesus a teria combatido como combateu tantas outras. Em vez disso, Jesus confirmou com sua autoridade e ainda a colocou como condição necessária para a evolução do Espírito quando disse: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: Vocês não devem se admirar quando eu digo que é preciso nascer de novo. Então, gente, aqui deixamos bem à parte essa história de comprovar quem tem razão e quem não tem razão. Porque as leis de Deus, as leis que são imutáveis e divinas, mais cedo ou mais tarde, elas têm comprovação. Não adianta a gente, com uma caneta, a gente que eu digo os homens, né, dizerem que isso pode, que aquilo não pode, como foi feito e a gente sabe na história, né? Não estou aqui querendo condenar ninguém, eu apenas estou trazendo uma lembrança, um fato histórico, né? Que tantos que estudavam, como Galileu e outros tantos, que a Terra então não era o centro do universo, que existia o Sol e a Terra gravitacionava em volta e tiveram que se retratar, né, através de uma caneta, dizendo, negando esses princípios, porque se iriam parar na fogueira. Mais cedo ou mais tarde, com a nossa evolução, com a tecnologia, com o estudo, com o avanço, foi comprovado todas essas teorias.
E a ciência cada vez mais se aproxima, né, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que a reencarnação é uma das leis que regem a nossa vida. E por quê, né? Então, por que a questão da reencarnação ser tão importante e por que nós devemos, então, acreditar que existem várias vidas, várias idas e vindas do espírito a um corpo de carne e não só uma? Porque o que mais explicaria todas as nossas dificuldades e diferenças, né? Se nós colocarmos assim, não, mas dentro de uma família, se nós temos irmãos, por exemplo, que vêm dos mesmos pais, então teriam um material genético, né? Iguais, teriam as mesmas condições, né? E seriam todos iguais. E não é isso que se aplica. Dentro de uma família que é a primeira célula, a gente já vê uma total divergência de seres. Uns com aptidões para algumas coisas, outros para outras áreas. Uns entendem matemática, outros não entendem nada e são mais da área da ciência. Outros não querem nem estudar, mas são dedicados à arte, à música e outras coisas. Por que tanta diferença, né? Isso se nós analisarmos a primeira célula da família ali, pequenininha. E se nós abrangermos isso para um macro, né? O que explica eu nascer saudável, com meus membros todos funcionando, e o outro que nasce em outra família, nascer com defeitos, se nós nascemos no mesmo momento que nasceu a carne, nasceu o espírito. Que pai bondoso, generoso, amoroso, que sabe de tudo e privilegia uns filhos e outros não. Não haveria lógica nós aceitarmos todas essas diferenças sociais, intelectuais e todas que a gente pode imaginar se a gente simplesmente parar um pouquinho para refletir, se nós não entendêssemos que a reencarnação explica por que de tantas diferenças. Mesmo que a gente ainda não queira aceitar pela parte científica, mas isso pode ser que sim, mas não existe uma outra explicação tão lógica. Se você acredita num Deus bom, justo, um Pai amoroso, que privilegia um e desfavorece outros, castiga uns e outros, né, coloca todos os benefícios. Não haveria uma das raízes que mais me fez sempre acreditar na reencarnação, mesmo antes de conhecer um pouquinho mais a fundo a doutrina espírita, eram essas explicações que eu não achava em outras doutrinas, em outras religiões. Mas então, entendido esse fato, né, que é apenas uma pincelada sobre esse assunto, que é muito vasto e que vale muito a pena a pesquisa, é enriquecedor mesmo a gente pegar um tempinho ali, mesmo no celular, no computador, e dar uma pesquisada nas palestras, grandes expositores espíritas, e ouvir, né, os argumentos, as questões históricas que nos levaram a algumas religiões não aceitarem mais a reencarnação, quando Cristo já falava tão abertamente sobre isso. Mas então o porquê da reencarnação, né? Por que a gente tem esse monte de questões, de vidas, né? E vamos trocando ali posições, uma hora eu sou uma mulher, outra hora eu sou mãe, outra hora eu sou o filho, outra hora eu posso ser o pai, outra hora eu sou o irmão. Por que essas questões, né? Porque nós fomos criados simples e ignorantes para percorrermos um processo de aprendizado.
E esse aprendizado não é possível, não seria possível em uma existência, porque nós ainda cometemos muitos erros. E os erros fazem parte do processo de aprendizagem, né? Uma criança que não arrisca caminhar, né? Ela nunca vai conseguir dominar a arte de ficar de pé e caminhar se ela não cair. Ela vai cair, ela vai tropeçar, ela vai aprender com aquela experiência e ela vai, então, depois de um certo tempo, dominar aquele assunto. É o que acontece conosco no nosso progresso moral, né? No nosso progresso espiritual. Nós, como seres imortais, voltamos aqui para fazer lições e para nos adequar com coisas que nós erramos em outras situações. Então, por isso, nós temos as provas e as expiações. As expiações são aqueles momentos, né, daqueles equívocos que eu cometi lá atrás, em outras vidas, e que agora eu tenho que me retratar com aquelas questões. Aquela pessoa que eu ofendi, que eu magoei, e que vai retornar ao meu convívio para que eu refaça esse laço. Porque o laço que nos leva ao Pai, ao reino de Deus, é o laço de nós voltarmos à plenitude do amor, aprendermos a amar. E isso é através do convívio, né? Então, vamos ter essas expiações para que a gente possa consertar, né, esses erros que a gente cometeu nessa nossa trajetória de experiências. E vamos também ter as provas, né? As provas são aquelas questões que a gente, quando desencarna, passa um tempo na erraticidade, que então é esse tempo entre uma encarnação e outra, aprendendo, se desenvolvendo, estudando, se aperfeiçoando. Então, quando a gente acha que então dominou alguma situação, por exemplo, eu sou uma pessoa muito orgulhosa e eu sei que eu tenho que trabalhar então o orgulho. E lá no meu plano de reencarnação, eu vou ter esta prova, eu vou passar por situações que me levem a comprovar que eu já venci essa etapa de orgulho, que eu aprendi a controlar, a dominar, a entender essas minhas questões. Aí a parte das provas. Então, essa nossa vida aqui, como nos diz muito bem a doutrina espírita, nos relembra a todo momento, essa nossa vida, essa nossa existência encarnada, ela é comparada a uma grande escola. A uma escola que nós pedimos para vir, para termos a oportunidade de progredir através dessas experiências, através dos nossos erros e dos nossos acertos, para que a gente possa então um dia se qualificar a mundos melhores e ao reino de Deus. Mas e esse reino de Deus, hein? Não se pode, como diz aqui, então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse reino seria algo assim que eu vou ir para o céu, que eu vou me localizar. O reino de Deus, que a doutrina espírita nos relembra, é essa paz interior quando nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Objetivos que são individuais, de cada um na sua trajetória individual de progresso. Os nossos aprendizados, aquela bagagem que eu já aprendi e que vou levar. Isso explica porque algumas pessoas já nascem com dons, né? Se você colocar ali no Google, por exemplo, pesquisar crianças de 4, 5 anos que conseguem tocar um piano, obras de composições, de óperas, que seriam coisas assim de um aprendizado muito longo, e essas crianças já vêm com essa aptidão. E vários casos, né, que fazem a gente realmente pensar, por que fulano tem tanta
habilidade e por que que outros não têm habilidades. Tudo faz parte da bagagem que a gente já desenvolveu. Então é sobre isso que o capítulo veio nos falar, sobre essa nossa jornada de aperfeiçoamento, essa jornada que é possível quanto mais nós nos autoconhecermos, nos dedicarmos a conhecer as nossas sombras, identificando as nossas falhas, identificando aquelas coisas que nós precisamos melhorar como seres, para que a gente possa então fazer um bom proveito desta oportunidade, seja onde for que nós formos colocados, né? Porque nós vamos ter ao tempo todo da nossa existência, nós vamos ter oportunidades de aprendizado. Tudo que nos acontece tem um porquê e um propósito. E esse propósito é pela misericórdia do nosso Pai amoroso que quer que a gente se sintonize, que a gente progrida e que a gente esteja cada vez mais perto do reino de Deus. É essa a mensagem então desse capítulo. Convido a todos vocês que façam essa leitura, que peguem o Evangelho. E vale aqui lembrar que a leitura do Evangelho dentro do nosso lar é um dos melhores antídotos que nós podemos ter ao alcance de todos, para que a nossa casa seja protegida, iluminada, que os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, como a gente costumou aprender, né, esteja mais próximo, nos orientando, nos protegendo, retirando também do convívio do nosso lar aqueles irmãos que ainda estão na ignorância, no erro, tentando nos influenciar de forma negativa. A sintonia é nossa. Ali aquele botãozinho, vocês lembram do botão antigo que tinha do radinho? O botão somos nós que geramos. Quando nós escolhemos por fazer uma leitura edificante, quando nós ouvimos uma palestra, colocamos uma boa música, né, e tentamos pensar nessas questões que são tão importantes, né, que vão nos levar ao autoconhecimento, a uma melhora, a um progresso, Deus está ali conosco. Os bons espíritos estão ali conosco. E estamos também fazendo uma caridade a todos aqueles irmãos que ainda estão desviados, né, do caminho que leva a Deus, ainda estão no erro, ainda estão no engano. Porque quando nós nos instruímos e nos iluminamos, nós estamos iluminando muitos à nossa volta. Então, eu agradeço esses momentinhos. Confesso para vocês que é sempre um desafio fazer essas palestras online, né? Essas gravações, porque é bem diferente da gente estar lá no auditório, vendo os rostinhos, fazendo essa troca de energia. Mas a intenção aqui é levar algumas pinceladas sobre as palavras de Cristo, sobre as palavras desse nosso Mestre Jesus amoroso, para que a gente possa instigar, que cada um vá lá, faça a sua pesquisa, desperte a curiosidade e fique um pouquinho mais próximo dessa nossa doutrina de amor que nos explica os porquês dos porquês, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Fiquem com Deus e que Jesus, que a Mãe Maria e que toda essa corrente de espíritos amorosos e protetores deste trabalho de palestra estejam em cada um, em cada lar, iluminando e protegendo. Gratidão e que assim seja.